Bom dia! Esse é o Papo de Camaleão. É um formato mais direto, enquanto eu dirijo no meu caminho para o trabalho. E aí hoje eu me lembrei de uma história, enquanto eu estava lendo. E aí eu tô lendo Os Irmãos Karamazov, um dos personagens que eu tô lendo. Ele fala muito sobre a questão de nós carregarmos conosco uma ideia e não ter o direito de, talvez, de se arrepender da ideia, ou então não somente uma ideia, mas de ter feito algo e por conta disso que um dia foi feito, não se permitir se ver de outra forma. Normalmente a gente enxerga muito isso com profissão, por exemplo. A gente acha que a gente, por ter escolhido algo, principalmente nós quanto mais jovens, né, por ter escolhido uma faculdade desde cedo, algo assim, a gente acha que esse é o caminho, essa é a escolha que a gente tem que tomar pro resto da vida. E aí esse tipo de pensamento sobre essa ideia de que a gente não pode mudar, que a partir do momento que a gente se enxerga dentro de uma coisa, ou então que a gente toma determinada atitude, que as coisas são imutáveis, está muito relacionada à ideia de que nós não podemos nos arrepender de alguma forma, né? Acho que todos nós, a gente tem um problema muito grande em se arrepender, pelo menos eu, assim. Eu acho que a gente passa por vários processos, na verdade, né? Até chegar um momento em que a gente se arrepende, que a gente muda de ideia, que a gente... Isso quando esse momento chega, né? Porque muitas das outras vezes a gente permite carregar esse peso, né? Essa ideia de que as coisas são assim, porque a gente fez assim, porque a gente escolheu assim, porque em algum momento a gente agiu dessa forma, ela acaba por, de fato, de alguma forma a gente compreender que aquilo não faz mais parte da gente, ou não fez parte, de alguma forma acho que se torna uma espécie de sofrimento, né? E aí é um sofrimento que você vai carregando ao longo da vida, né? Às vezes a pessoa, no início da vida, por exemplo, escolhe uma faculdade, uma coisa assim. Escolhe por escolher, assim, né? Porque não tem condições de ter aquela noção do que quer fazer, né? E aí escolhe um curso, escolhe uma faculdade, escolhe algo que fala assim, não, vou fazer isso e pronto. E passa a fazer isso e passa a fazer parte daquilo. E aí, depois de muito tempo, acho que com a maturidade, ou em algum momento se realiza e percebe que não era aquilo que queria para si, sabe? Que talvez tenha feito isso naquele momento por determinada necessidade, porque precisava, de alguma forma, pagar as contas, precisava trabalhar com isso, ou porque era o que foi possível. Mas, em determinado momento, isso, pelo menos comigo, acho que também já aconteceu assim, mas em determinado momento a gente percebe que isso não faz mais parte, né? E aí acontece que muitas das pessoas acabam decidindo, achando que precisa ser assim pro resto da vida, né? Não se dão, acho que a oportunidade de tentar algo novo, de se arrepender. Porque eu acho que a ideia de se arrepender é a ideia de poder mudar de caminho, é abrir espaço para uma nova atitude. Aí acontece isso, é que as pessoas, pegando nesse contexto, né, desse exemplo aqui da faculdade, da profissão, a pessoa passa o resto da vida sendo infeliz numa profissão, fazendo algo que não gosta, tratando mal os outros, fazendo as coisas de forma mal feita, porque acha que precisa ser assim, olha para si mesmo, olha para o tempo que passou e fala, meu Deus, é tarde demais. Só que antes, a gente acaba não percebendo esse sofrimento, porque acho que no momento a gente talvez nem enxergue como um sofrimento, né? O que eu quero dizer com isso? Eu me lembrei aqui, tem uma história que fala que teve um cara que ele chega até um monastério, enfim. Eu não vou lembrar exatamente, né? Mas ele pergunta pro monge assim, se livrar do passado, porque ele não consegue seguir adiante. Ele fala sobre as coisas, né? Porque ele não entende porque o que torna a vida dele tão sofrida, porque apesar de ele já ter seguido adiante, sempre que ele olha para o passado, ele sempre sente uma dor sempre muito maior.
E aí o monge faz o seguinte, o monge não fala nada, pega um copo vazio e dá na mão dele. E vai embora. E fala assim, segura esse copo, que daqui a pouco eu volto, e aí eu te explico. Aí eu sei que o monge volta, depois de hora, passa uma hora, e o cara segurando, e aí... Ok, né? Começa 2, 3, 4, 5 e aí o braço dele começa a doer. De alguma forma começa a sentir o peso do copo, né? Aí dá 8 horas, 9 horas, o monge não volta, o cara já tá assim segurando, né? Aí o monge volta, que é a lição que ele dá pro jovem. Que às vezes a gente não percebe que a gente carrega coisas, decisões, coisas que a gente traz conosco, que a princípio parece que não vão nos causar dor, não vão nos causar nenhum tipo de sofrimento, que vai ser fácil a gente suportar, porque agora, aparentemente, né, parece ser o menor dos problemas. Mas o que acontece muitas das vezes é o contrário. A gente acaba plantando, no caso, a referência da história é um peso, né? A princípio o copo não pesa, mas depois passa a pesar à medida que o braço dele vai carregando aquilo por muito tempo. E é como se fosse também uma semente. A gente planta no nosso coração algo venenoso e que com o tempo vai inflamando aquilo que a gente é, porque a gente não se identifica nem com isso que a gente está sendo, que a gente escolheu, e também não se vê o direito de se arrepender, o direito de mudar. Então, acho que o que eu quero falar com tudo isso, porque eu acabei de chegar aqui no trabalho, né? Então eu tenho que terminar de alguma forma. É que não importa, assim, acho que falando assim, por mim, assim, que é muito bom, antes de tudo, você se dar uma outra oportunidade, sabe? Acho que pode ser aqui a palavra se arrepender, mas talvez você pode interpretar essa palavra de reaprender como recomeçar. É como eu disse há pouco, é ter a oportunidade de ter uma nova atitude. É pensar que, independentemente das escolhas que a gente tenha feito e por quanto tempo nós tenhamos carregado elas, sempre é possível seguir um caminho novo, ter uma nova escolha, ter uma nova decisão, sabe? Criar uma nova rota. Então, às vezes a gente pensa que nós vamos sofrer ao fato de perceber que a gente precisa tomar essa nova rota, que a gente precisa se arrepender, que a gente precisa tomar uma escolha diferente dessa que a gente tomou. Mas eu acho que sofrer a gente vai cada vez mais se a gente permanecer nesse local que a gente não quer mais estar. Como eu disse, eu acabei de chegar aqui no trabalho, então segue o canal, óbvio. Deixa aqui um comentário, curte, para eu saber se essa conversa chegou aí e como chegou. Então, é isso. Até o próximo papo. Mas é isso. Eu espero que tenha passado alguma mensagem, tenha passado a ideia que eu quis. É a ideia de que a gente não precisa carregar as coisas por muito tempo.